Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus. E o nosso objetivo é aquele que nos impulsiona a adorar a Deus, que nos motiva a falar com o Senhor, a ouvir a sua palavra, a adorar o seu nome. E você está convidado a participar conosco nessa manhã do dia 5 de julho de 2020. Enquanto você vai se acomodando aí junto com seus familiares, junto com quem está ao seu lado, ouça esse louvor que diz: sou feliz com Jesus. Se você quiser enviar seus pedidos de oração, pode fazer isso. Os agradecimentos também. Estaremos incluindo esses pedidos e esses agradecimentos à medida que você for enviando cada um deles. Somos felizes com Jesus, apesar das lutas, apesar de tudo. O Senhor é aquele que tranquiliza os nossos corações, nos dá a paz necessária de que precisamos. Você está convidado a participar conosco. Convide pessoas, envie esse link para amigos, conhecidos. Convide a família para assistir com você, para participar conosco desse culto de adoração. Se você quiser enviar a sua saudação com um bom dia, com a paz do Senhor, ou da forma que você achar por bem, fique à vontade. Estamos aqui aguardando o seu agradecimento, o seu pedido por escrito e também o seu cumprimento. Daqui a pouco estaremos refletindo no texto bíblico de Ezequiel, capítulo 37, e teremos como tema a esperança para quem confia em Deus. Se você quiser já abrindo a sua Bíblia, para ir abrindo a sua Bíblia, você pode fazer isso, tá bom? Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 14, a esperança para quem confia em Deus. Assim a Bíblia nos fala, e nós temos plena certeza de que há esperança para quem confia em Deus. Amém. Somos felizes por confiarmos no Senhor. Não temos dúvida disso. O Senhor é a razão da nossa felicidade. Vamos lá, queridos? Então, vamos incluir nesse momento, nessas orações, os pedidos que já chegaram aqui às minhas mãos. Se você ainda não enviou o seu e quiser enviar, nós estamos aguardando que aí os seus agradecimentos e pedidos serão inclusos, mencionados no final dessa live, no final desse culto, tá bom? Vamos lá então, antes de orar, aí eu quero fazer menção dos pedidos, dos agradecimentos, para que você, desde já, me ajude nesse momento a orar ao Senhor. A Socorro agradece a Deus pela sua família, por mais uma semana, e ela pede que nós oremos pelas famílias da IBJockey, né, Igreja Batista do Jockey Clube. Bom dia, irmã Salvadora, Deus abençoe. Bom dia, irmã Lene. Bom saber que a irmã está aí
E o irmão Vilmar também participando desse culto. Bom dia, Rogério. Deus abençoe, Rogério, Thelma, Max, bom dia. Irmã Maria França, socorro, bom dia. Deus abençoe. Irmã Jane Matos, Carias Vitorino. Deus abençoe. Carias, Deus abençoe, irmã Jane. Irmã Neucineia, Deus abençoe, irmã Neia. Deus abençoe a sua vida. Rogério Moreira, não é? A Vera está agradecendo a todos pelas orações feitas pela igreja, pela vida de seu filho, o Beto. Que bom saber que o filho da Vera está melhor, o Beto. Que Deus abençoe a vida do Beto e a vida da irmã Vera também. Ok, então vamos lá, queridos. A Socorro agradece, não é? Como eu já falei, pela família, por mais uma semana. E ela pede para orar pelas famílias da Igreja Batista do Jockey e pela família pastoral. O irmão Eliezer agradece por mais um dia e pede oração por um familiar em dificuldade. Então, vamos orar daqui a pouquinho. Eu estou fazendo menção para que os irmãos me ajudem nesse sentido, não é? Vamos lá. A Liliane pede que nós oremos pelo retorno às aulas. Aqui no Rio, as aulas já estão pré-agendadas para retornarem, não é? E sabemos as implicações de tudo isso, então vamos orar para que Deus esteja abençoando o nosso povo, não é? Vamos lá, então. A Liliane pede ainda que oremos para que Deus dê sabedoria nas decisões do poder público, pelas nossas autoridades, não é? Irmã Maria Emília, Deus abençoe, muito bom ter a irmã conosco, bom dia. A irmã Vera agradece porque o Beto está melhor, não é? Que bom, Deus seja louvado por isso. E o Rogério pede pela sua irmã Lúcia. Vamos então interceder a Deus nesse momento, onde você estiver aí, feche os seus olhos, e os agradecimentos e pedidos serão esses que já mencionamos aqui, não é? Então vamos lá então. Obrigado, Deus, por essa manhã especial, quando estamos na tua presença. Queremos, Senhor Deus, apresentar ao Senhor o que já mencionamos aqui, Senhor Deus, apresentamos no teu altar os agradecimentos da irmã Socorro. Ela agradece pela sua família e por mais uma semana concedida pelo Senhor. Ela também, Senhor Deus, intercede pelas famílias da Igreja Batista do Jockey Clube. Que o Senhor esteja abençoando cada família. E ela também intercede pela família pastoral, Pai. Que o Senhor esteja atendendo e contemplando os pedidos do coração da irmã Socorro. Pai, o Eliezer agradece por mais um dia de vida, e ele pede que oremos, Pai, por um familiar dele que está em dificuldade, que o Senhor esteja abençoando a vida do Eliezer, a família do Eliezer, e também, Senhor Deus, esse familiar específico que está em dificuldade mencionado aqui por ele, que o Senhor esteja abençoando, Pai, essa pessoa. Nós queremos, Pai, também colocar diante do Senhor o pedido da irmã Liliane, que pede pelas nossas autoridades sabedoria nas decisões que essas autoridades hão de tomar, Pai. Que o Senhor esteja orientando, Senhor Deus. Nós queremos também pedir ao Senhor por essa questão que envolve o retorno das atividades, Senhor Deus, e principalmente o retorno das aulas. O Senhor conhece a realidade dos alunos, dos professores, das escolas como um todo, que o Senhor esteja abençoando e cuidando de todos, Senhor Deus, em nome de Jesus. A Vera pede, ela agradece pelo Beto, que está melhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela melhora do Beto. Obrigado porque, é claro, isso também alegra o coração da tua serva, Senhor Deus. Receba a nossa gratidão pela melhora do Beto e pela felicidade da irmã Vera por ver o seu filho melhor. Nós queremos, Senhor Deus, também apresentar no altar do Senhor a vida da Lúcia, irmã do Rogério. Que o Senhor esteja, Pai, abençoando a vida da Lúcia e contemplando as suas necessidades, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, te agradecer e pedir que o Senhor esteja falando através desse culto, dessa live, aos corações que estão conosco nessa manhã. Que a tua voz se faça ouvir,
que ela se faça clara ao coração de cada pessoa que estará, ó Pai, que está participando conosco, e também daquelas que ouvirão, Pai, essa gravação após terminada aqui essa fase, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, querido, vamos ouvir mais uma vez aquele louvor, não é? E então, enquanto isso, você vai abrindo aí a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 14. Vamos ouvir mais uma vez aquele louvor da música. Esse louvor é uma gravação do cantor missionário, está identificado aí no próprio vídeo, né? Do cantor missionário Elias Júnior, nosso irmão em Cristo, e também uma participação especial da sua filha, Aline Farias. Por sinal, a Aline é aquela que já participou de uma das nossas lives, aquela que cantou lá dos Estados Unidos, junto com seus 3 filhinhos, não é? Ainda crianças, aquela que cantou em uma das nossas lives, aqui nos nossos cultos aqui. Então, vamos lá, queridos, vamos então. Bom dia, irmã Iraci. Deus abençoe. Deus abençoe a sua família. Ezequiel 37, de 1 a 14. Abra lá a sua Bíblia. Enquanto você ouve esse louvor, procure na sua Bíblia a referência de Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 14. O título da nossa reflexão dessa manhã é A Esperança para quem confia em Deus. Eu creio nisso. Você crê nisso? Eu também tenho convicção de que você crê. Senão você não estaria aqui junto conosco ouvindo essa mensagem, participando dessa live. A esperança para quem confia em Jesus. A irmã Emília está dizendo que está com saudade de todos, né? Está cumprimentando com o seu bom dia. Irmão Rogério Moreira. Receba aí o bom dia da irmã Emília, Rogério. Vamos lá, você já localizou aí? Ezequiel, versículo 37, capítulo 37, versículo de 1 a 14, já localizou? E já localizou, nós vamos então começar a nossa reflexão bíblica, ok? Vamos então começar a nossa reflexão bíblica, porque se você já localizou, vamos lá. Ezequiel, capítulo 37, versículos de 1 a 14. Abra a sua Bíblia comigo. Não deixe de examinar a palavra de Deus, porque é ela que nos alimenta. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel 37, de 1 a 14, que tem como tema a esperança para quem confia em Deus. A esperança para quem confia em Deus. Ezequiel 37, de 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. Ezequiel 37, de 1 a 14. Diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e, por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam sequíssimos, ou muito secos, dependendo da versão que você tenha. Versículo 3. Ele me perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver?
Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vidas. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês. Descobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, e os ossos se juntaram com o osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Versículo 9. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos ao espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, essa nação diz: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Versículo 13. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e o fiz, diz o Senhor. Há esperança para quem confia em Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, peça para que Deus fale ao seu coração e fale aos corações necessitados que hão de ouvir essa palavra. Obrigado, Deus, mais uma vez. E nós queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações e aos corações daquelas pessoas que estão se sentindo secas, da mesma forma que esses ossos desse vale, da visão que Ezequiel teve, estão se sentindo, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, pedir que o Senhor fale a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, queridos. Esse texto é um texto bastante interessante, mas que não pode ser retirado do seu contexto para que haja uma exata compreensão do que ele quer dizer. Então, não poderia haver situação mais difícil do que aquela enfrentada pelo povo de Israel e pelo profeta Ezequiel. O ambiente era de desesperança e desolação. O que se via lá era um cenário de morte. O povo de Deus havia sido escravizado pelos babilônios e estava vivendo sob o punho de ferro daquela nação cruel. Isso os deixava tão sem força e vitalidade que eles estavam sendo comparados a um vale de ossos secos. Então, reparem que, na verdade, essa visão de um vale de ossos secos era a comparação entre o estado de ânimo daquele povo, a situação que eles estavam vivendo. Veja, se você observar o versículo 11 desse capítulo 37 de Ezequiel, vai falar quem era esse vale de ossos secos, quem formava esse vale de ossos secos. Diz assim, Ezequiel 37, 11. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Ou seja, essa sequidão significava a desesperança do povo, que não via mais saída, não via esperança, né? Saída
para aquela situação. Então, eles estavam assim, dessa forma, com a sua esperança minada, arrefecida. Então, queridos, como você viu aí no versículo 11, não era uma situação real, era uma situação existencial. Eu me lembro de um livro escrito por Graciliano Ramos. Graciliano Ramos é um escritor, não é? Que escreveu uma obra chamada Vidas Secas, que conta a história de uma família de retirantes nordestinos que sobreviviam perambulando pelas secas regiões do Nordeste do nosso Brasil. E o termo vidas secas, lá, mencionado por Graciliano Ramos, significa vidas fragilizadas pela situação de sequidão e de miséria. Vale de ossos secos para o profeta Ezequiel significa a mesma coisa, tem um significado parecido. Significa gente escravizada com a vida por um fio, sem esperança, gente desesperançada. Vamos lá. Mas o melhor de tudo isso, o mais interessante de tudo isso que esse texto nos apresenta, é que Deus tinha e continua tendo uma palavra de esperança e de restauração de vida para aquele povo, assim também como tem para o povo dos nossos dias, não é? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é possível crer nas promessas de Deus diante de tanto desalento, perante um vale cheio de mortes, né, de ossos secos? Será que Deus poderia reverter aquele quadro? E esse texto vai apresentar essa resposta. Da mesma forma, nós podemos pensar nesse contexto hoje, não é? Nós estamos vivendo um momento bastante difícil, onde as mortes se multiplicam. E associada a essa morte, em conjunto com essas mortes físicas, há também a morte existencial, quando diversos corações estão fragilizados por tantas notícias duras. Então, vamos pensar no que esse texto nos ensina a partir desse momento. Vamos lá. A esperança para quem confia em Deus. Primeiro, a esperança porque Deus nunca perde o controle do sofrimento humano. Há esperança porque Deus nunca perde o controle do sofrimento humano. Vejam o que diz os versículos 1 e 2. Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, acompanhe comigo. Versículos 1 e 2 dizem o seguinte: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam sequíssimos, ou estavam demasiadamente secos. Como eu já disse para vocês, mas não custa lembrar, vale lembrar que aquele vale era existencial e não físico, era interpretativo e não literal. A poderosa mão do Senhor levou Ezequiel para um vale em visão, mostrando assim que Deus conhecia a situação que aquele povo estava vivendo e deixou claro para o profeta que o Senhor tinha pleno conhecimento da situação, da real situação daquela gente, não é? Então, Deus conhecia o coração daquele povo e sabia que naquele povo havia muito sofrimento por causa da situação que eles estavam vivendo, pelas quais eles estavam atravessando. E a partir daí, então, Deus fez a seguinte pergunta a Ezequiel, não é? Ele perguntou lá no versículo 3 desse capítulo 37, acompanhe comigo, veja a pergunta que Deus fez a Ezequiel e veja qual foi a resposta do profeta ao Senhor. A pergunta foi a seguinte: ele me perguntou, versículo 3, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Em outras palavras, filho do homem, esse povo tão sofrido, sem vida, poderá retomar a confiança, retomar o ânimo? Aí Ezequiel respondeu, ó soberano Senhor, só tu o sabes.
Como eu disse, aquele vale de ossos secos estava instalado no coração do povo. E há um ditado que diz que coração humano é terra onde ninguém pisa, onde ninguém penetra. Ninguém, a não ser o Senhor, sabia que aqueles corações estavam ressequidos e moribundos. E esse fato nos lembra que nada acontece conosco sem que Deus tenha conhecimento. Então, Deus vê todas as coisas. Ninguém sabia que o coração daquele povo estava daquela forma, mas o Senhor sabia. E tomando conhecimento daquela situação, o Senhor então pegou a mão de Ezequiel, e Ezequiel era um profeta do Senhor, e a função do profeta é advertir o povo e levar alento ao coração de quem está desanimado, de quem está perdendo a fé. A função do profeta é essa, não é? De anunciar a justiça de Deus, de anunciar as providências de Deus. Então, Ezequiel foi tomado pela mão, não é? Pelo Espírito do Senhor, pelo próprio Senhor, e então o Senhor revelou, mostrou a Ezequiel aquela situação. O que eu quero dizer com isso é que a nossa situação não é desconhecida. Deus sabe quando estamos secos por dentro. Deus sabe. Porém, o Senhor vai além. Não apenas sabe que nos sentimos mal, mas também sabe por que estamos assim. A causa motivadora para aquele povo estar assim, como num vale de ossos secos, já disse aqui, era a escravidão e a exploração dos babilônios. E a causa que leva cada um a estar com a sua vida fragilizada, com seu coração fragilizado agora, pode ser diversa, não é? Pode ser diversificada. Eu não sei o que tem machucado o seu coração, mas eu sei que o povo não só do Brasil, como também de outras partes do mundo, tem estado machucado por conta do que tem acontecido em nossa nação e nas demais nações também. Mas o que eu quero dizer a você, Deus sabe, Deus não desconhece, não é? Deus não perde o controle do sofrimento humano. Conta-se que certo jardineiro aguardava com ansiedade a abertura de um botão para se transformar em flor. Mas aquela flor, após ele vê-la, vigiá-la dia após dia, ele percebeu que aquela flor nunca desabrochou. Ela murchou e morreu mesmo antes de desabrochar. E aí aquele jardineiro foi e abriu as pétalas, abriu aquelas semipétalas da flor, ele descobriu o motivo. Quando olhou no meio daquela flor que não chegou a desabrochar, ele viu que um verme estava devorando o coração daquela flor, o miolo daquela flor. E aí a pergunta que eu faço é, quanto a nós, quanto a você, o que está devorando a sua alma? O que tem acontecido no seu interior que tem feito a sua vida ficar em sequidão, como estava em sequidão a vida daquele povo de Israel lá no passado, não é? Mas a esperança para quem confia em Deus. E a esperança, sim, e a segunda lição que eu aprendo nessa oportunidade é que há esperança onde há um coração disposto a crer na palavra de Deus. Vou repetir para você. A esperança quando há um coração disposto a crer na palavra de Deus. Veja o que dizem os versículos de 4 a 6 desse capítulo de Ezequiel 37. Acompanhe comigo aí, Ezequiel 37, de 4 a 6, versículos dizem assim. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Era um povo tão sofrido, tão fragilizado,
que o vale em visão que foi dado a Ezequiel era um vale de ossos secos. Mas o Senhor se apresentou a Ezequiel e disse a Ezequiel: profetiza a esses ossos, a essas pessoas que estão fragilizadas, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então, há sempre esperança onde houver um coração disposto a crer na palavra de Deus, não é? E essa profecia baseada na palavra de Deus, aliás, o profeta não fala de si mesmo, o profeta não é adivinhador de futuros. Quem acha que profecia isso ainda não entendeu corretamente o que significa a profecia na Bíblia. Então, essa profecia, baseada na palavra de Deus, trazia em si o poder do Senhor e certamente ela seria cumprida, porque tudo que Deus fala se cumpre. Os ossos secos, que significavam aquele povo sem vitalidade, seriam vivificados pelo poder do Deus da palavra. Claro, desde que houvesse corações que dessem valor à palavra, que confiasse na palavra, né? Então, o Adonai, que significa lá no original Senhor de todas as coisas, colocou o seu poder agindo através da sua infalível palavra. O que o pessoal precisava fazer era tão somente crer na palavra. Da mesma forma que o Deus Criador havia soprado fôlego de vida lá quando ele criou o ser humano, tornando uma criatura vivente, agora estava querendo soprar sobre eles, sobre aqueles ossos secos, o espírito revivificador que os faria reviver, que os faria então se reanimar. Queridos, há uma doutrina chamada teísmo, não é? Que ensina que o Criador, ele intervém, ele tem poder sobre a sua criação. Deus não está morto. E Deus não está morto. Ele intervém, ele age em favor da sua criação. Em contrapartida, há uma outra doutrina chamada deísmo, que ensina que o Criador abandonou a sua criação ao governo das leis naturais. Eles pensam, comparando assim, eles pensam que Deus é como aquele relojoeiro que criou o relógio, que deu corda nele e deixou eles funcionarem por si só. Não. Deus não é esse relojoeiro que criou o mundo e entregou o mundo à sua própria sorte. Deus ainda governa o mundo e se importa com a sua criação. Mas, onde há a palavra e existe um coração repleto de fé, o milagre acontece. Onde há a palavra e existe um coração repleto de fé, o milagre acontece. Por isso que Ezequiel, amando, né, obedecendo ao Senhor, Ezequiel recebeu aquela mensagem: ouve a palavra do Senhor, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Veja o que Hebreus vai dizer lá em Hebreus 4:12, veja o que diz a palavra. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Só a palavra de Deus tem esse poder, não é? Só a palavra de Deus tem esse poder. O grande pregador Charles Spurgeon declarou uma vez: nenhum outro instrumento toca as profundezas de minha natureza humana como a palavra de Deus. E nenhuma outra produz calma tão profunda dentro do meu espírito, dizia ele. Prefiro-a a qualquer outra coisa, pois a palavra de Deus é a fonte de todo poder. Ela suaviza a minha memória, ilumina a minha esperança, estimula a minha imaginação, dirige meu juízo, comanda a minha vontade e anima o meu coração. Era exatamente isso que o Senhor queria que aquele povo
ouvisse, né? Ele queria que aquele povo ficasse convicto disso, e por isso é que ele usou o profeta Ezequiel para levar uma palavra de ânimo para aquele povo. E aí eu pergunto para você, você crê que ainda hoje a palavra de Deus pode revigorar corações? Eu creio nisso porque eu sou um exemplo disso. O povo está precisando de esperança, não só o brasileiro, mas o povo de diversas nações, considerando a situação em que estamos vivendo. Mas ainda hoje há profetas dizendo, como disse o profeta Ezequiel, ossos secos, ouçam a palavra de Deus. Na verdade, a palavra de Deus revivifica o homem, dá alento, dá esperança, não é? Então, queridos, nós precisamos estar atentos para essa realidade. A visão e a palavra foram dadas a Ezequiel para reanimar o seu povo. Então, precisamos crer nisso. Há esperança para quem confia em Deus. E a terceira lição que tiramos nessa manhã: a esperança para quem confia, porque Deus é especialista em restaurar vidas. Deus é especialista em restaurar vidas, em revitalizar corações. Veja o que diz Ezequiel 37, de 8 a 10. Vamos lá, você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo aí. Ezequiel 37, de 8 a 10, dizem o seguinte, esses versículos. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé. Era um exército enorme. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, eles receberam vida, e se puseram de pé. Era um exército enorme. Era um exército enorme. Vejam bem, queridos, após o diálogo entre Deus e o profeta Ezequiel, o poder de Deus foi atuando através da palavra e tudo foi sendo restaurado. Lembram-se do quadro inicial? Era só um vale de ossos secos. Eram pessoas com vidas ressecadas e sem ânimo, não é? Depois aconteceu aquele reboliço. À medida que o profeta anunciou a palavra, a vida foi sendo revitalizada, os ânimos foram sendo restaurados, e então a figura de linguagem que a Bíblia usa, que foi unindo-se osso a osso, depois foi se cobrindo de carne, de tendões, enfim, mas no final ainda faltava o espírito, faltava a vida por completo. Quando Deus se ausenta da vida das pessoas, ou quando as pessoas se ausentam, deixam de fazer aquilo que Deus recomenda, elas ficam assim, vivendo de maneira fragilizada, não é? Vivendo de maneira fragilizada, vivendo de forma incompleta, faltando algo. Era o que estava acontecendo com aquele povo. Bom dia, Maiara. Bom dia, Norma. Deus abençoe a família de vocês. Bom dia, irmã Juraciara. Deus abençoe. Então, aquele povo estava, assim, fragilizado. Mas, então, o profeta foi usado por Deus. Primeiramente, como já dissemos, eram só ossos espalhados. Depois aconteceu um rebuliço, e os ossos foram se juntando a outros ossos. Logo após eles, foram cobertos por músculos, tendões e carne. Mas ainda não havia o espírito neles. Eram corpos completos, entretanto, estavam sem vida. Porque o ser humano sem Deus, o ser humano longe de Deus, na verdade, ele não tem vida plena, não é? Então, o profeta, mais uma vez, obedecendo ao seu Senhor, ele foi usado pelo Senhor para que aqueles ossos, aqueles corações aflitos e ressecados pudessem ter vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você, mais uma vez. Como é que está o teu coração? Ele está recebendo essa vida que vem de Deus?
Ele, apesar das lutas, porque estamos passando por lutas, apesar das lutas, ele tem se enchido de esperança, ou ele está ressecado como um vale de ossos secos, naquela visão dada a Ezequiel, ao profeta Ezequiel, pelo Senhor, não é? Então, aquela reanimação dos ossos secos pode se aplicar ainda hoje a pessoas e nações. Precisamos deixar a palavra de Deus penetrar em nossos corações, precisamos estar em comunhão com Deus para que o Espírito Santo, ele então revivifique o nosso ânimo, porque só assim conseguiremos vencer as lutas. Há esperança para quem confia em Deus. Corações secos podem ser revitalizados pela palavra e pelo sopro do Espírito Santo de Deus, pela atuação do Espírito Santo de Deus. Vidas secas podem ser revigoradas e reconstruídas pelo poder de Deus. É o Espírito Santo atuando através da palavra que pode nos colocar de pé, que pode nos revitalizar. Sem a ação do Senhor, estaremos incompletos, não é? Seremos secos como estava aquele povo. Veja o que a palavra diz lá em Zacarias 4:6. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nem por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não adianta querer mudar situações por nós mesmos quando as nossas forças não são suficientes para essa mudança. Não adianta se rebelar contra os fatos quando só Deus pode mudá-los. E a situação que temos vivido nesse momento estão acima das nossas forças, e o que devemos pedir é para que a palavra de Deus reaviva e revitalize os nossos corações, para que a palavra de Deus reavive, não é? E revitalize os nossos corações. Como é que está o seu coração? Nós precisamos crer nessa palavra. Há esperança para quem confia em Deus. Lembra-se da pergunta do Senhor ao profeta? Pode reviver esse povo? Podem reviver esses ossos? E a resposta do profeta foi: Senhor, só tu sabes. Deus sabe. E Deus quer dar vida. Deus quer reanimar esse povo que anda tão sofrido. Deus quer que o povo dele continue confiando e que olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O melhor carro do mundo não sai do lugar se não tiver combustível. Você concorda? Pode ser a máquina mais potente do mundo. Se ela não tiver combustível, ela não tiver algo que a mobilize, que a faça se movimentar, não é? que faça o seu motor girar, ela não sai do lugar. Esse carro não sai do lugar. E o mesmo pode ser dito a respeito de pessoas. Se Deus não estiver com essas pessoas, se Deus não estiver conosco, nada vai funcionar a contento, não é? Por isso que Paulo escreveu lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. A nossa capacidade vem de Deus. Então, querido, o que eu posso dizer para você, baseado nessa palavra, é o seguinte: a esperança para quem confia em Deus. A esperança para quem confia em Deus. A esperança porque Deus não perde o controle com aquilo que acontece ao ser humano, né? Deus nunca perde o controle do sofrimento humano. A esperança porque onde há um coração disposto a crer na palavra de Deus, Deus faz a obra, não é? E a esperança também para quem confia, porque Deus é especialista em restaurar vidas. E Deus tem cuidado de nós. Amém, querido? Que o Senhor cuide da sua vida. Não permita que o seu coração fique ressecado, que perca a esperança. Não permita
que no seu coração se instale um vale de ossos secos, como estava acontecendo com aquele povo. O Senhor pode restaurar o ânimo do seu coração. É isso que Ele quer fazer nessa manhã. Vamos orar mais uma vez? Eu gostaria de orar mais uma vez por você, para que Deus desse a força necessária, não é? Necessária para que você, então, seja fortalecido, sustentado por Ele. Vamos orar? Obrigado, Deus, por esta oportunidade preciosa, pelo que a Tua palavra nos falou. Nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor pode restaurar esse vale de ossos secos que se instaurou no coração da humanidade, no coração dos brasileiros, nesse momento de luta. Que haja fé em nossos corações na Tua palavra e que haja, Senhor Deus, disponibilidade em nossos corações para que Teu Espírito nos revitalize, Pai, para que os nossos ossos secos sejam vivificados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus nós pedimos, já te agradecemos, Pai. Abençoa esses lares, abençoa essas vidas que estão em contato com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, nós queremos agradecer a você que esteve conosco cultuando a Deus através dessa live. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida e a sua casa. Se você ainda não se inscreveu lá no meu canal, no YouTube, vá lá no YouTube, entre no YouTube, escreva Pastor Júlio Ravani. Lá você vai poder inscrever-se no meu canal. Quanto mais você se inscrever lá, mais pessoas serão alcançadas por essa mensagem, por esse vídeo, porque essa mensagem fica gravada lá no YouTube. E quem não assistiu nesse momento, ao assinar o YouTube, ao inscrever-se no YouTube, pode acessá-la lá no meu canal, tá bom? Passe lá, vá lá no YouTube, escreva Pastor Júlio Ravani, e você então vai ser direcionado ao canal. Faça lá a sua inscrição e abençoe outras pessoas também. Quanto mais pessoas se inscreverem, mais corações serão alcançados. Amém? Deus abençoe, que o Senhor te dê um dia de paz na presença dEle. Um grande abraço, querida. Até hoje à noite, às 19 horas, na nossa próxima live. Que o Senhor abençoe e guarde a sua casa. Amém.